Deixe o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você quiser, deixe no local dos comentários nomes de pessoas para a oração. Bem, pessoal, boa noite. Olha, gente, hoje nós vamos terminar a campanha de cura e libertação chamada campanha da unção dobrada. E unção dobrada quer dizer, em certo sentido, mais poder de Deus na nossa vida. Com mais poder de Deus, mais bênção acontece, né? Menos poder de Deus, menos bênção acontece. Então, que você possa buscar essa unção dobrada, não é? Para que ela se manifeste cada vez mais na sua vida. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, então. Pronto. Feche os seus olhos, faça a sua oração a Deus e Ele vai te ouvir. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por mais esta noite, te damos graças por estar aqui na tua casa, buscando a tua palavra. Eu sei, meu Pai, que a vida de cada pessoa é preciosa para o Senhor. Então, meu Pai, escuta a oração que essa pessoa te faz, respondendo ao clamor que ela te faz também. Te peço, meu Pai, que o teu poder se manifeste para que toda obra de Satanás seja destruída, toda obra maligna seja queimada, toda maldição seja tirada em nome do Senhor Jesus. E Pai, que o milagre aconteça para essa pessoa que clama a Ti nesta noite. Cura, meu Pai, as enfermidades, liberta, meu Pai, das feitiçarias, das obras de macumbaria, de magia negra, que todo mal caia por terra, meu Pai, e que essa pessoa veja que há um Deus libertador na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Muito bem, pode se sentar, por favor. Tenha sua Bíblia consigo, abra, por favor, em Efésios, capítulo de número 4. Olha só, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para os Efésios, que eram as pessoas que moravam na cidade de Éfeso, eram os crentes da cidade de Éfeso, revelando para aquela igreja um monte de coisa boa, revelando que eles estavam em Cristo, porque haviam aceitado Jesus, assim como nós também aceitamos Jesus, mas também ele fala que porque aquelas pessoas haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, eles tinham uma posição muito privilegiada espiritualmente. E que posição era essa? Era a posição de estar assentados à direita de Deus, onde Jesus está assentado. Isso significa o quê? Significa que todo crente, porque aceitou Jesus, também está no mesmo lugar que Jesus está no trono. Isso significa também dizer que todo crente tem autoridade espiritual. Veja, sentar-se à direita do trono significa ter todo o poder. A Bíblia fala que Jesus está assentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que nós, em Cristo, estamos assentados com Ele, junto com Ele. Fisicamente estamos aqui na terra, mas posicionalmente, espiritualmente, estamos no céu, assentados à direita de Deus. Isso significa o quê? Que nós temos autoridade espiritual sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as obras de macumbaria, feitiçaria, essas coisas aí. A gente tem a autoridade para repreender o mal e para invocar a bênção de Deus também. Tudo que Jesus podia fazer, a gente também tem a capacidade de fazer. Porém, assim como acontecia naquela igreja e acontece hoje, nem todos os crentes estavam vivendo essa promessa. Nem todos os crentes estavam conseguindo curar os enfermos, nem expulsar os demônios, nem ter uma vida próspera, nem uma vida liberta. Pelas outras cartas que nós vemos, que Paulo escreveu para as outras igrejas, nós vemos que havia ainda crentes ali doentes, havia crentes no pecado, havia crentes perturbados, havia crentes fracassados, como havia também crentes vencedores, crentes vitoriosos, havia crentes endemoniados. Se você pegar, por exemplo, Ananias e Safira, eles eram crentes, mas ficaram endemoniados, por causa do pecado, né? Lógico. Então, essa carta aos Efésios é uma carta que tem uma dupla revelação. A revelação do que nós somos em Cristo, da bênção que é você ter aceitado Jesus, porque você pode chegar na cara da enfermidade e mandá-la sair. Você pode chegar na cara do Satanás e mandar ele tem que obedecer. Efésios fala isso. Mas por outro lado também, Efésios revela que essa autoridade, ela não funciona se a gente não cumprir o que ele diz ali. Essa autoridade não funciona se a gente não cumprir o que está escrito no versículo 4, no capítulo 4. Eu vou, antes da gente ler, só para você ter uma ideia, né?
Na primeira carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia, ele fala que cada crente, antes de tomar a Santa Ceia, tem que examinar a si mesmo. Cada um julgue a si mesmo. Sim ou não, gente? Você tem que ver se você está digno para tomar a Santa Ceia. Se não tiver, o que significa estar digno para tomar a ceia? Significa estar sem pecado. Então, antes de tomar a ceia, se você se examinar e perceber que há algum pecado na sua vida, você pode pedir perdão e Deus vai te perdoar. Depois de arrependido e ter pedido perdão a Deus, você vai estar limpo no sangue de Jesus, pronto para participar da ceia. Tá certo? E aquelas pessoas que não se arrependiam, o que Paulo fala? Por essa razão, há entre vós muitos fracos. Gente, crente é para ser forte, não fraco. Mas por que aqueles crentes eram fracos? Porque estavam no pecado. Depois ele fala, há entre vós muitos doentes. Crente não é para ficar doente. Crente é templo do Espírito Santo. Ele precisa estar sempre saudável. E se alguma enfermidade vier, ele tem poder para mandar sair. Mas por que aqueles crentes viviam doentes? Não todos, né? Alguns, né? Que Paulo fala ali, por causa do pecado. Então eles repreendiam a doença não saía. Repreendiam a fraqueza não saía por causa do pecado. Depois ele fala, e não poucos que dormem. Quer dizer, muitos que já morreram prematuramente. O que Paulo quer dizer? Olha, muitos crentes, o diabo matou, porque quem mata é o diabo, não é Deus, você sabe disso, né? Por que o diabo matou? Por que eles não conseguiram repreender o espírito da morte? Porque andavam no pecado. Então, às vezes, o crente não entende isso. O crente acha religiosamente, né? Porque ele aceitou Jesus, agora eu sou de Jesus, o diabo não me toca, o diabo não pode comigo. Depende. Se você estiver em santidade, o diabo não te toca e ele não pode com você, realmente. Isso é uma verdade. Mas se você, meu filho, der lugar para o diabo, que é o que nós vamos ver agora, aí ele não só toca, ele arrebenta com você, e se você bobear, você ainda vai para o inferno com ele, você perde a tua salvação. Então, que essa palavra de hoje abra o seu entendimento, abra os seus olhos espirituais, para que a partir de hoje você possa começar a experimentar o melhor de Deus. Amém, pessoal? Vamos ler o texto então. Efésios capítulo 4, todo o texto vai girar aqui em torno do versículo de número 27. Leia o versículo 27. Apenas 5 palavrinhas aí. Nem deis lugar ao... Amém, pessoal? Vocês acharam aí? Efésios 4, 27, leia aí. Nem deis lugar ao diabo. Para um pouquinho aqui. Esse é o centro do texto aqui hoje. Gente, para quem que Paulo está escrevendo essa carta? Ele está escrevendo essa carta para o povo de fora? Não. Ele está escrevendo essa carta para os pagãos? Não. Ele está escrevendo essa carta para qualquer pessoa que não aceitou Jesus? Não. Ele está escrevendo essa carta para os crentes. Então, se um crente der lugar para o diabo, ele entra. Por isso que Paulo fala, não dê lugar para o diabo. Aí você vai perguntar, né? Pastor, tudo bem, eu entendi. Mas como é que um crente pode dar lado ao diabo? Quer dizer, o que o crente faz que dá acesso ao diabo na sua vida? Para vir roubar, matar e destruir. O que o crente faz? Então vamos ver o texto aqui. Volta um pouquinho para cima, versículo 25. Olha o que está, vamos bem devagar para você entender, tá? E não vai demorar muito. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Para um pouquinho aqui, gente, vamos versículo por versículo para você entender melhor. Uma coisa que você não deve fazer, mentir. E no mesmo versículo, uma coisa que você tem que fazer, dizer a verdade. Amém, pessoal? Você vê, o crente também tem as suas obrigações. Aí, está falando, não minta, pelo contrário, diga a verdade. Uma coisa para você não fazer, e uma coisa para você fazer. Não fazer, mentir. Fazer, dizer a verdade. Agora, presta atenção. É lógico que você entende o que significa esse versículo, de pelo menos à primeira vista, né?
Pastor, eu nunca sou mentiroso não, já menti muito na minha vida. Nossa, eu menti para minha mulher, menti para meu marido, menti para meus pais. Nossa, eu fazia arte quando era criança, mentia que eu não tinha feito nada, era eu que tinha feito, né? Mentia para meu marido, para minha esposa que eu ia trabalhar, ia no baile, né? Mentia para meu marido que ia no seu lugar e foi para outro. Eu menti para meus pais porque eu pegava as coisas de casa e falava que não era eu jogava a culpa nos outros. Eu mentia, não ia trabalhar, eu mentia que fiquei doente, não fiquei, levava um atestado vagabundo falso lá para a firma, só para dizer que, para não perder o dia, enfim. Gente, tem gente que faz essas coisas. Mas você como crente tem certeza que você não faz mais. Porque se fizer vai dar problema. Mas você vai dizer, não pastor, essas coisas eu já não faço, agora eu sou uma pessoa verdadeira. Agora se é eu assumo que sou eu que fiz a coisa, e se não sou também eu vou ser franco e falar que não foi. Amém, pessoal? Isso aqui é fácil de entender, não é? Sim ou não? Só que tem uma coisa que muita gente quando lê esse versículo não pensa. Preste atenção. Olha só. Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade. Amém, pessoal? A palavra de Deus é a verdade. Tudo que está na Bíblia é a verdade. Tá certo? Muito bem. A palavra de Deus fala, por exemplo, Ele mesmo tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém, pessoal? Texto lá de Isaías e de Mateus também, que repete o Isaías. Ele fala assim, ó, Jesus já levou no corpo dele as minhas doenças, as tuas doenças, não importa o nome da doença, a desgraça que for, ele já levou no corpo dele. Você não tem que carregar essa praga aí, tá? Você não tem que carregar câncer, você não tem que carregar alergia, você não tem que carregar infecção, inflamação, você não tem que carregar. Se essas coisas vêm para você, você precisa reagir a elas, usar a sua fé, o nome de Jesus, tá? E mandar embora, tá? Muito bem. Então, a Bíblia diz que você já foi sarado. Você não vai ser curado, já foi sarado pelas feridas de Jesus. Amém, pessoal? Isso é o quê? É uma verdade. Sim ou não? Você já está curado. Agora eu pergunto para você. Hoje, ou essa semana, ou esse mês passado, ou o ano passado, quantas vezes você falou que estava doente? Hã? Porque eu fui no médico, ele fez os exames, e deu no exame que eu tenho isso. Eu estou doente, pastor, eu estou doente. Como? Eu estou doente. Hã? Eu estou doente. Tá bom, você está falando que está. Mas o que você está fazendo falando que está doente? Você está mentindo. Não, de jeito nenhum, eu não sou mentiroso. A dor está aqui, o calombo está aqui, deu no exame de sangue, tirou até a amostra para fazer biópsia. Eu estou doente. Ah, então tá bom. Mas você continua mentindo. Não estou entendendo, como assim mentindo? Veja, gente, se a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade, e na Bíblia está escrito que você já foi curado pelas feridas de Jesus, você já foi curado. Por que você está dizendo que está doente? Mas eu não estou, pastor, eu estou. Gente, é isso que é o andar na carne e o andar no espírito. Andar na carne é quando você acredita, é quando você se baseia naquilo que seu corpo sente, naquilo que seus olhos veem, naquilo que seus ouvidos ouvem. Isso é andar na carne. Andar no espírito é andar naquilo que a palavra de Deus diz. Veja, o corpo vai sentir a dor, isso é verdade. E outra coisa, hein? Ó, a doença, ela existe. A doença não é mentira. A pessoa tem um sintoma de enfermidade, ela fala assim, não, isso aqui não existe, isso aqui... Não, ela existe, tanto existe que constatou no exame, né? Você sente, as pessoas veem você passando mal. Então não é que a doença não existe, ela existe. Só que Jesus diz que Ele já levou a doença embora. Então a mentira está aí. Ele já levou isso embora, ou seja, isso aí que está no seu corpo, se você está doente ou sente os sintomas de uma enfermidade, isso não te pertence, isso não é teu. Porque você já foi curado. Segundo a Bíblia diz, você já foi curado. Então não aceita isso daí. Então quando você fala, eu estou doente, sem querer, você é uma pessoa honesta, tenho certeza. Mas sem querer você está mentindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que você já foi sarado. Dá para entender a diferença agora, gente? Sim ou não? Então, veja, mentira aqui não é somente quando você inventa uma história que não é verdadeira. Não. É também quando você vai contra
a palavra de Deus. Quer ver outra questão que a pessoa mente, sem saber que está mentindo, ou sem vigiar? Presta atenção, olha só. Suponha que você tenha um problema financeiro. Aí você bota a mão num bolso, vazio. Bota a mão no outro, vazio. Vai na conta bancária, está no vermelho. O cartão já não tem mais crédito, porque já extrapolou lá o limite lá. Aí o que você faz? Eu não tenho dinheiro, né? Não é assim que a pessoa fala, eu não tenho. Aí chega a tua esposa, os teus filhos, pedindo alguma coisa, aí você fica mais nervoso, porque você está vendo que não tem, né? Aí já xinga eles, eu já falei, e grita alto ainda, né? Parece que para o universo inteiro ouvir, né? Eu já falei que eu não tenho dinheiro. Não é assim? É porque a pessoa, ela não está entendendo que a Bíblia diz que você tem. Não tenho, pastor, meu bolso está vazio. Vejamos então o que a Bíblia diz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai faltar alguma coisa? Não, segundo a Bíblia diz não. Então você tem, porque se nada vai te faltar, é porque você tem. Você quer ver outro exemplo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ele fala que ele vai suprir cada uma delas. E isso se refere, segundo o contexto de Filipenses, que é onde está essa palavra, se refere à parte financeira. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Se vai suprir, é porque você tem. E outras tantas passagens bíblicas que fala que você tem. O apóstolo Paulo fala, tudo é de vocês. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 1, versículo 3, é dito que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Já foram dadas, gente. Eu sei que você vai dizer, mas onde é que estão, pastor? Essas bênçãos estão todas no mundo espiritual com o teu nome carimbado nelas. Em cada promessa de Deus há o carimbo com o teu nome, reservado para você. Só que você só pode fazer essa promessa se tornar realidade, se materializar, quando você, pela fé, traz a sua existência. Entendeu? Mas isso não vai acontecer enquanto você estiver mentindo. E repito, não é aquela mentira que você inventa uma história para se livrar do problema, não. Você não faz mais isso desde que você se converteu. Não é? Sim ou não? É, sim ou não, gente? Tem gente que nem responde. Então o que acontece? Não é essa mentira que eu estou falando. É aquela mentira de você falar o contrário do que a palavra de Deus diz. Então quando você diz que não tem, você sem querer está mentindo. Porque Deus diz que você tem, mas você diz que você não tem e você está mentindo. Você quer ver outra coisa que a pessoa, ela mente sem perceber também? Eu estou falando do crente da gente, não é gente do mundo de fora, não. Eu não estou falando das pessoas que não conhecem Jesus. Pessoa que não conhece Jesus não tem nada a ver com essa palavra, tá? Essa é uma carta escrita só para os crentes. Então quando a pessoa se converte a Cristo, essa palavra torna-se para ela então. Então, outra coisa que a pessoa mente sem perceber, quando ela fala que não consegue. Eu não consigo tirar carta, eu não consigo passar no exame, eu não consigo parar de comer, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, pastor, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo fazer jejum, eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar para a cara da minha sogra, eu não consigo. Em outras palavras, ela fala, não posso. O que você está fazendo? Mentindo. Não, pastor, mas Deus sabe meu coração, imagina que estou mentindo, eu não consigo perdoar mesmo, fui muito machucado, estou muito magoado com alguém, eu não consigo perdoar, pastor, eu não consigo perdoar. Você está mentindo. Não, pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa para mim? O senhor não sabe. Eu sei, a Bíblia está dizendo que você está mentindo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim para os crentes, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, tudo consigo naquele que me fortalece. Sim, pode ser difícil, trabalhoso, mas não é impossível. Porque a Bíblia diz que tudo você consegue, tudo você pode. Então você pode sim perdoar, você consegue sim parar de fumar, você consegue sim parar com a bebida, você consegue perdoar, você consegue olhar para a cara da tua sogra ou do teu sogro com amor, você consegue sim tirar a carta de motorista que você quer, você consegue sim superar a dificuldade, porque a Bíblia diz que você pode, não sou eu que estou inventando, eu estou dizendo apenas a verdade porque eu estou falando o que a Bíblia diz. Então quando você diz que está doente, quando você diz que
não tem dinheiro. Quando você diz que não consegue, que não pode qualquer coisa, sem querer você está mentindo. Agora pensa comigo, qual que é o centro desse contexto que nós estamos lendo aqui? É o versículo 27, que diz: nem deis lugar ao diabo. Amém, pessoal? Repita comigo: nem deis lugar ao diabo. Então quando você, repito, diz que está doente, diz que não tem nada, não tem dinheiro, diz que não consegue as coisas, você está mentindo. Não é maldade sua, veja, é ignorância, tá? Você ignora a palavra de Deus, mas agora que você já não é mais ignorante, porque está aprendendo, então tem que consertar. Porque se você continuar a mentir, porque você já não mente do outro jeito que eu falei mesmo, então você já mudou isso aí. Só que se você continuar mentindo desse jeito que eu estou dizendo agora, você vai estar dando lugar ao diabo. E sabe por que tem pessoas que sofrem? A pessoa até fala assim, ó, mas eu não minto mais, eu não bebo mais, eu não roubo mais, eu não tenho mais mágoa de ninguém no coração, eu não faço nada de errado, eu não vou nos bailes aí, não vou me prostituir nas coisas, na festa do mundo. Por que a minha vida não dá certo? É por causa disso. Porque às vezes, de fato, você não faz nada de errado, mas você mente sem saber que mente. Quando você diz, repito, não consigo, estou doente, não tenho dinheiro, e por aí afora vai. Está entendendo? Então quando Paulo fala, não minta mais, diga apenas a verdade. Então o que você tem que falar? Diga a verdade. Estou curado pelas feridas de Jesus. O meu Deus é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, pessoal? É isso daí. Cada promessa que você fala, a promessa. Pastor, mas está doendo o corpo. Eu vou falar isso mesmo doendo? Sim, mesmo doendo o corpo, porque a verdade da palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a verdade dos teus sintomas, dos sentidos físicos. A palavra de Deus é mais verdadeira que a matéria. Você sabia disso? A palavra de Deus, vou repetir, ela é muito mais poderosa, quer dizer, muito mais não, ela é infinitamente mais poderosa do que a matéria. Por quê? Porque Deus, Ele é espírito. Esse mundo que nós vivemos é matéria. Quem é que criou esse mundo material? Quem que criou, gente? Não foi Deus? Sim ou não? Deus é o quê? Espírito. Ele não é espírito? O que eu quero dizer para você, um espírito criou as coisas materiais. Por isso que as coisas espirituais são mais verdadeiras do que as coisas materiais. Por isso que a palavra de Deus que vem do Espírito, que vem do Pai, que é Espírito, ela é mais verdadeira do que o sintoma que você sente, do que a falta de dinheiro. Então a hora que você começar a falar a verdade, mesmo na cara da mentira, vamos dizer assim, né? Mesmo na cara do problema, a hora que você começar a dizer todo dia, sim, eu tenho condições de comprar minha casa própria, eu tenho condições de um emprego melhor, eu tenho condições de ter vida com abundância, eu tenho condições de ter uma vida abençoada, sim, eu posso tirar minha carta de motorista, eu não vou reprovar mais, porque eu vou vencer, eu vou passar naquele teste, eu vou conseguir aquele emprego melhor, em nome de Jesus. Sim, eu tenho dinheiro, pela fé eu tenho, eu posso ver meu bolso vazio, mas nunca mais eu vou dizer que não tenho. Eu tenho porque Deus disse que eu tenho, e assim é em nome de Jesus. É assim. Você tem que dizer, meu corpo está saudável, às vezes está até com falta de ar lá, mas tem que começar, meu corpo é saudável. Gente, isso é enfrentar o problema confiando na verdade. Está entendendo? Então, é uma direção do Espírito Santo. De repente você está buscando pelo batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas, até hoje não conseguiu receber. Sabe por quê? É porque muitas vezes você ainda fala de modo que dá a entender que você não tem o Espírito Santo. Muitas vezes o crente fala assim, eu não tenho o Espírito Santo ainda. Mas claro que tem, desde o dia que você aceitou Jesus, ele está na tua vida. Você pode não ter sido cheio ainda, mas tem que confiar que ele está em você. Então começa a falar, glórias a Deus pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu tenho o Espírito Santo e louvado seja Deus. Acabou. Você não deve falar, eu falo em língua, sendo que você não fala. Isso com certeza não deve ser falado. Mas você não tem que se importar com falar em línguas. Você tem que falar assim, pela fé eu estou cheio do Espírito Santo. E vou dar glórias a Ele por causa disso. Obrigado, glória a Deus, aleluia. Você vai entrando naquele clima de adoração ao Senhor, dali a pouco você vai abrir a boca, tua boca já não quer falar mais o português, ela quer falar a língua estranha. Então você tem que começar a confessar a verdade. O Espírito Santo está em você, habita em você, e Ele, pela fé, te encheu em nome de Jesus. Amém, pessoal?
É isso daí. Vamos ver outro versículo aqui. Olha o versículo 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha para cá. Olha, o crente pode se irar? Pode. Contra o diabo. Você pode ficar irado, gente. Quando você vê alguém sofrendo com uma doença, alguém escravizado por um vício, quando você vê o diabo causando acidente na estrada, matando pessoas, tem que ficar irado com ele. Você tem que repreender ele, mas queimar em nome de Jesus, mas demônio, já queimar em nome de Jesus. Você tem que ficar irado com as obras do diabo, gente. Você não pode ficar quietinho, não. Tem que ficar irado e tem que falar. Só que, quando a Bíblia fala de ficar irado e não pecar, é com relação às pessoas. Porque olha só, nós ainda vivemos no corpo de carne. E às vezes as pessoas fazem coisas contra nós, que inicialmente a nossa carne fica meio exaltada, né? Você fica até vermelho, vontade de explodir, né? Explodir não, de falar um monte, né? Mas aí você, porque tem o Espírito Santo, você se controla, dá uma baixada na bola, e você se controla mesmo. Quando você faz isso, você está irando, mas não pecando, porque você não vai falar nada, você não vai ofender. Não é assim que acontece? Briga de marido e mulher. Um fala uma coisa para o outro, aí o outro já quer falar duas para um. Não é assim? O marido ofende a esposa já quer jogar o passado dele na cara dele. Não é assim que acontece? Porque você era assim, você era não, o homem era, mas a mulher para ofender ela fala, você é, né? Você é vagabundo mesmo, você é um pilantra mesmo, você não sei o que, você é um filho da mesmo, a mulher fala. A hora que se você é um marido, você escuta isso, a ira às vezes é tanta, que a primeira reação é pular no pescoço, né? Ou dar um soco, né? Mas você não vai fazer isso, né? Não vai agredir ninguém, muito menos a sua esposa e muito menos uma mulher. Não vai fazer isso, né, gente? Vai sair fora de base, né? Mas a vontade às vezes vem inicialmente. Então você fica irado com aquilo. Só que se você ficar irado e xingar, ou partir para cima e der um soco, alguma coisa, um tapa que seja, empurrão que seja, ou se você responder, eu sou um vagabundo e você é uma filha da... Ou você é uma... Eu não vou falar a palavra não aqui, evidentemente, né? Não é assim? Mas se você falar isso, você se irou e você pecou. Quer dizer, como Paulo fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é colocar o sol sobre a vossa ira? Gente, de noite, uma noite bem escura, você não vê nada. Mas de dia você vê tudo. Colocar o sol sobre a ira significa que você não que você não mostre a sua ira, que você se controle, para que você não peque. Porque depois que você, irado, fala alguma bobagem, já falou, aquilo ofende. A sua palavra viaja e faz um monte de coisa ruim. Então, pode se irar, pode, mas não peque. E depois que você falou, pode ser tarde, você pode causar um problemão para você mesmo. Então, se você é aquele crente que, quando é provocado, você xinga, você amaldiçoa, você briga, você faz cara feia, né? Você está pecando, você está dando lugar para o diabo. Do mesmo jeito que quando você mente, no sentido que eu te falei, né? Quando você contradiz a palavra de Deus, você dá lugar para o diabo, porque aí ele vai continuar amarrando a tua vida, ele vai continuar mantendo a doença no seu corpo, ele vai continuar deixando você fraco, né? Assim também, quando você peca se irando, você está dando lugar para o diabo amaldiçoar a tua vida. Então não faça isso. Então quando você for ofendido, lembra que Jesus falou para a gente? Ele falou assim para a gente, olha, faça o bem para quem te faz mal, ame os teus inimigos, ore por quem te persegue, ore por quem te calunia, abençoa aquele que te amaldiçoou, porque quando você faz isso, sabe o que está fazendo? Você está tomando um remédio espiritual para te acalmar. Não só vai te acalmar, como vai fazer bem para você e vai fazer bem para outra pessoa também. E o próprio Deus vai se encarregar de recompensar você porque você faz isso. Agora, quando você ira e peca, já fica nervoso, já fala um monte, já toma atitude errada, de violência, ou de atitudes agressivas, né? E palavras agressivas, até amaldiçoadas, vamos dizer assim. Você, além de impedir Deus de agir na sua vida, você ainda dá lugar para o diabo amarrar a sua. Então, ira, tudo bem, está no mundo onde você é provocado, mas não peque, ou seja, não deixe a ira tomar conta de você.
Quando alguém vier falar alguma coisa de você, olha, eu vi falar, tal pessoa falou mal de você. Qual que é a primeira reação da pessoa, do crente? Mas aquela pessoa também começa a xingar, né? Não seja igual. Se o fofoqueiro veio trazer alguma conversa mole para você, às vezes a pessoa não é fofoqueira, ela quer o teu bem, né? Um parente, pai, mãe, nossa filha, viu, alguém falou assim de você, tal. A primeira reação é você querer lascar o pau na outra pessoa, né? Aí você fala, não, mãe, Deus abençoe aquela pessoa. Nossa filha, mas ela falou mal de você. Mas eu não vou pecar. Que Deus abençoe, eu não sou igual a ela. Cada um dá o que tem, né? Se a pessoa só tem crítica para me dar, se a pessoa só tem ofensa para me dar, eu tenho amor para dar, tenho perdão, misericórdia, eu tenho a bênção de Deus para dar. E é assim. Gente, você faz uma coisa muito boa para você mesmo. Amém? Outra coisa aqui. O versículo 27 nós já lemos, que é o centro, né? Não dá lugar para o diabo. Pula para o versículo de número 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir, ou seja, socorrer. Quem? Ao necessitado. Amém, pessoal? Olha para cá, por favor, gente. Na igreja dos Efésios, havia crentes que no passado haviam sido furtadores, roubadores. Porque assim, roubo, na nossa legislação aqui, roubo é uma coisa, furto é outra. Roubo é quando você rouba na cara. Quando o ladrão vem, ameaça você com uma arma, ou toma a força, sai correndo. Isso é roubo. Furto é quando tira sem você saber. Então você esqueceu a carteira no carro, esqueceu o vidro aberto, o aproveitador, o vagabundo passa ali na hora, vê a carteira, mete a mão, enfim, e vai embora. Quando você não está em casa, quando a pessoa não está em casa, né? E o bandido fica lá só de butuca, né? Aí invade a sua casa quando você não está lá, isso é furto, tá? Roubo é quando é na base da violência ou da pressão nesse sentido aí. Mas nos dois casos, podemos colocar os dois casos no mesmo balaio, vamos dizer assim. Na igreja dos Efésios, havia pessoas que antes de se converter roubavam, e não que eram ladrões apenas, mas também aquela pessoa que roubava no comércio, né? Sabe quando o comerciante rouba no peso? Antigamente era assim, né? Antigamente, não é que era assim, a maioria sempre foi honesto, mas alguns comerciantes tinha peso falso, aquelas balanças antigas, né? De equilibrar assim, tinha peso que marcava 1 quilo, só que na verdade pesava mais ou menos, né? Pesava menos, né? Então se enganava o cliente, né? Então, nesse sentido, aquela pessoa que quer fazer um negócio dando golpe no outro, isso aí é roubar, né? Ou furtar, de certo modo. Então havia pessoas que haviam sido assim, mas essas pessoas se converteram. Só que algumas delas ainda continuavam fazendo essa prática, né? Então ia comercializar alguma coisa, falava, olha, isso aqui é de ouro, hein? Isso aqui é ouro puro, né? Ouro puro, né? É latão, né? Mas aí a pessoa comprava e não era. Então é desonestidade. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, não roube, porque se você roubar, você vai dar lado para o diabo. E quando o diabo entra, ele não entra para fazer cosquinha em você, ele entra para fazer aquilo que Jesus revelou. Ele entra para roubar, o que mais, gente? Matar e destruir. É isso que ele faz. Então, roubar não pode. Antes, trabalhe com as próprias mãos, para que você possa ter com o que acudir ou socorrer o necessitado. Amém, pessoal? Só que isso aqui é óbvio, né? Roubar é pecado. Sim ou não, gente? É lógico. Você não vai fazer isso, você não faz, tenho certeza. Só que fica só nesse plano? Não, você tem que escavar um pouquinho mais fundo. Na Bíblia está escrito que todos os dízimos pertencem a... Pode responder, gente. Está na Bíblia. Tenha medo nem vergonha. Se você faz ou não faz é outra questão. Eu te pergunto, a Bíblia revela, Deus falou, todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Acabou. Todos os dízimos, a 10ª pertence. Gente, está revelado na Escritura. Eu não sei porque que tem gente que bate a cabeça com isso daí. Está escrito. Não quer fazer é outra história. Mas que está escrito está. Só que na revelação bíblica, a luz vai brilhando cada vez mais. Tipo assim, a revelação completa não veio tudo em Gênesis. Começou em Gênesis e ela se completou em Apocalipse.
Então Deus vai mostrando, o dízimo pertence ao Senhor, como é que tinha que ser feito. Abraão foi o primeiro dizimista, não é? E vai passando lá em Malaquias, depois passa na época de Jesus. Jesus confirmou o dízimo. Ele falou que tem que praticar misericórdia, justiça e a fé, que é mais importante que o dízimo. Mas ao mesmo tempo, no mesmo versículo ele fala, mas também não pode deixar de dizimar. O apóstolo Paulo fala que o sustento ministerial tem que ser feito com base no dízimo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala isso. Ele usa o exemplo do sistema dizimal do Antigo Testamento para se aplicar ao sustento da obra no Novo Testamento. Só que presta atenção que isso não é assim. Você vai falar assim, ó, pastor, eu não roubo ninguém. Até já fiz isso no passado, sabe? Eu dava uma despertinho. Lembra no supermercado, quando era aquele negócio não era como é hoje, tudo digitalizado, né? Era de etiqueta, né? A maquininha de etiqueta, tac, 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 tac. Lembra na época da hiperinflação? Quem viveu essa época aí, eles marcavam o preço 2 vezes por dia, às vezes até 3. De manhã era um preço, à tarde era outro. Não vencia aquelas rolos de etiqueta, porque subia muito o preço. Tipo assim, você tinha que comprar o quanto antes para não perder o seu dinheiro. Quem viveu essa época lembra, né? Eu lembro como é que era. Nossa, mas um desnorteio total. Tinha no supermercado, toda hora a gente remarcando, aquelas etiquetinhas, né? E quantas vezes eu vi no supermercado gente mudando o preço, a etiqueta do valor, né? Pegava uma mais barata, colocava ali, o caixa não tinha esse esquema de código de barra, né? O caixa via o preço, estava ali. E ainda aquelas maquininhas de apertar botão, parecia a máquina da tilografar, né? Tec, 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 tec. Às vezes o caixa errava lá, né? A vida mudou muita coisa para melhor hoje em dia, né? Outras coisas não, outras coisas facilitou. Mas tudo bem. Mas você vai dizer, pastor, até já fiz isso no passado. Na época que eu trabalhava, eu dava o golpe, eu não era honesto, tá? Mas depois que eu me converti, nunca mais eu fiz isso. Hoje eu posso diante de Deus dizer, olha, eu sou uma pessoa honesta, até para quem eu dei prejuízo, eu fui lá e ressarci, acertei minha vida diante de Deus, estou em paz com Deus, pastor, que o senhor nem imagina. Aí eu vou perguntar para você, você é dizimista? Ah não, pastor, dizimar não dizima, eu dou uma oferta, pastor, eu oferto quando Deus toca no meu coração, eu não fico regateando, sabe? Deus toca, oferta, eu faço tudo isso aí, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se você dizima. Você vai dizer, não, dizimar eu não dizimo, pastor, está errado não dizimar? Vamos ver, em Malaquias, Deus fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro, gente, é a casa de Deus, onde você busca Deus, tá? No Antigo Testamento era o templo de Salomão, tá? Antes disso era o tabernáculo. E quando não existia nem tabernáculo e nem o templo de Salomão, a Bíblia não diz onde o pessoal entregava. Por exemplo, Abraão entregou o dízimo nas mãos do Melquisedeque, mas e Isaac que dizimou e Jacó que dizimou? A Bíblia não fala onde que eles levaram o dízimo. Provavelmente levaram na mão de algum sacerdote, do tipo de Melquisedeque, por exemplo. Embora a Bíblia não diga, repito, pode ter sido assim, mas eles entregavam o dízimo. Agora, no Novo Testamento, o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro, que é o templo, a igreja que você frequenta. Agora, presta atenção se não é assim. Então Deus fala assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, e por vossa causa eu mesmo repreenderei o devorador. Correto? Está na Bíblia. Agora presta atenção. Antes disso, Deus fala assim para o povo dele, e o povo dele hoje somos nós. Ele fala assim, ó, vocês estão me roubando. Aí ele fala assim, o povo fala assim, nossa, como que alguém vai roubar a Deus? Tudo é dele. Tudo é seu, Senhor, como é que nós te roubamos? É impossível alguém te roubar. Aí ele explica, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Olha o que ele fala, dízimos e oferta. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é uma quantia especificada, percentualmente definida. Oferta, sim, esse é quanto você sentir no coração. Então ele fala das duas coisas, mas ele fala, vocês estão me roubando. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Às vezes o crente ele é muito honesto na sua vida social, ele é honesto com as pessoas, se passar 1 centavo no supermercado ele devolve,
se troca errado, não tira nada do que não é seu, o que não é seu não é seu. Ótimo que você seja assim, continua sendo assim, viu, gente? Por favor, tá? E quando você compra e não paga, você está roubando também, tá? Sabia disso? Não é questão de ser caloteiro só. O nome feio, hein? Caloteiro, misericórdia, né? É questão de roubar mesmo. Porque você se apropriou de algo que você não pagou, então não é teu. Você está usando, mas não é teu. Eu sempre falo, crente tem que andar de cabeça erguida. Precisa ter, por mais simples que você seja, por favor, não dê calote nos outros. Ou então não faça nenhum negócio. É melhor não comprar, passar vontade, do que comprar, depois eu pago pela fé. E quando a pessoa fala isso, pela fé eu pago, e a pessoa tem fé para nada, né? E depois dá o calote, tem que fugir da pessoa, tem que... Nossa, e quando é cobrado ainda acha ruim que é cobrado. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, para evitar isso, ande certinho. Repito, se não puder comprar, não compre. Agora, eu sei que há situações onde pode acontecer imprevisto, né? Então, por exemplo, você compra uma coisa e combina de pagar, mas nesse meio tempo você perde o emprego, tá? Ou então alguém da sua família fica doente, aí você tem que gastar com coisas que são mais, vamos dizer, emergenciais. Eu concordo que pode haver coisas assim, tá? Imprevistos. Só que não fuja, vai lá, conversa, olha, aconteceu isso, esse mês não vai dar para te pagar, mas mês que vem eu te pago. Gente, é ótimo o testemunho que você está dando, porque você não está fugindo do compromisso, você está dando um bom exemplo de crente. E assim que você recebe, vai lá e paga, acerta as suas coisas. Gente, é só isso daí, tá? Só que a pessoa, muitas vezes o crente, ele é certinho com as pessoas, mas com Deus ele falha, não dizima, não devolve o dízimo, dá um monte de desculpa, desde aquelas tipo, não posso, tenho medo que não vou conseguir, vai faltar, até aquelas que Deus não precisa de dinheiro, até aquelas que, mas tal igreja não fala de dízimo, mas dízimo é do Antigo Testamento, então acho que você precisa se converter a Cristo de verdade, porque não houve uma conversão ainda. Houve uma conversão, não estou dizendo que você não é crente, não é isso, eu estou dizendo que tem que ter uma conversão de atitude, sabe, de confiança, de entrega real para Deus. É para meditar sobre isso, tá, gente? É para refletir sobre essas coisas. Porque se você não devolver o dízimo, e por favor, não fique bravo comigo. Se você acha que está errado, então vai na sua Bíblia lá em Malaquias e tira a página. Está escrito lá. Vai em 1 Coríntios também, onde Paulo fala do dízimo, lá no capítulo 6 ou 9, se não me falha a memória, tira a página também. Vai lá em Hebreus, que fala sobre o dízimo também, arranca aquela página, não tem problema, a vida é sua, ninguém está aqui para te obrigar a fazer nada. Só que eu estou te falando que se há roubo nos dízimos, você está dando lugar para o diabo. Quando Paulo fala não dê lugar para o diabo, também inclui isso, porque veja se não é assim. Quando você não dizima, você dá lugar para o diabo na figura do devorador. Não é isso que ele fala? Por vossa causa repreenderei o devorador. Por vossa causa, por causa de você que dizima. Por causa de que não dizima, não tem como eu repreender. É por isso que muito crente, ainda que ganhe bem, ainda que consiga trabalhar, pagar suas contas, muitas vezes está sempre perdendo. Por quê? Porque não devolve para Deus o que é de Deus. Aí o devorador fica. Só que o devorador não vem só roubar a tua vida financeira. O devorador não vem só para amarrar a tua vida financeira. O devorador entra para te trazer depressão, ele entra para acabar com o teu casamento, ele entra para trazer perturbação, ele sempre vai achar um jeito onde você é mais fraco. No jeito onde você é forte, ele não vai te pegar, mas naquilo que você é mais fraco, ele vai entrar para tentar amarrar você. Então pensa sobre isso, não é só não roubar o semelhante, mas também trata-se de roubar a Deus. Não pode fazer. Se você não é dizimista ainda, tem medo, tem dúvida, o que eu vou te aconselhar? Ore a Deus com sinceridade. Fala, Senhor, a Bíblia, a tua palavra é verdade no Antigo e no Novo Testamento. Se as coisas que estão no Antigo Testamento não servem mais, então devia ter só o Novo. Mas não, a Bíblia é inteira. Então eu quero ser um dizimista, mas eu tenho medo. Seja sincero, eu tenho medo de que vai faltar. E eu sei que eu estou errado em ter medo e até em dizer que eu tenho medo. Mas Senhor, eu estou sendo franco com o Senhor, preciso da tua ajuda. Me fortalece, me ajuda, eu quero andar certinho, o que é seu, o que é meu, né? E aí, quando Paulo fala ali, olha só que interessante. Ele fala assim, trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que ajudar ou socorrer ao necessitado. Amém, pessoal? Eu te pergunto,
Quem é o necessitado? Qual o necessitado que você vai ajudar com o dinheiro que você ganhar? Porque de repente você não ajuda ninguém. Depois você fala assim, não é de fato, pastor, eu estou pensando bem, olha, não, faz tempo que eu não dou uma esmolinha para um mendigo aí, ou faz tempo que eu não dou uma ajuda para alguém. Não é verdade, mas quem que é o necessitado que eu tenho que ajudar? Sabe quem é o maior necessitado? O maior necessitado é quem não conhece Jesus. Porque se você morrer hoje, você que já aceitou Jesus, você vai para o céu. E uma pessoa que não aceitou Jesus, vai para onde se morrer hoje? Vai para onde, gente? Não tenha medo de falar, a Bíblia é muito clara. Sem Jesus não tem céu. Sem Jesus é inferno direto. Nossa, mas a pessoa era tão boa. Se bondade pudesse levar a gente para o céu, Jesus não precisava ter vindo na cruz. O ser humano podia se salvar sozinho. Mas por que Jesus veio? Porque ninguém é bom o suficiente. Então ele teve que vir porque ninguém consegue se salvar, por mais boa pessoa que seja. Se não se render a Cristo, se não se converter a Cristo, a pessoa está perdida. Então os necessitados, verdadeiramente falando, são aqueles que não conhecem Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus realmente está necessitada. Imagina, aqui na igreja teve situação de a gente receber muita gente que não era convertida e acabou passando aqui na frente, recebendo uma oração, um aconselhamento e aceitou Jesus. Aquela necessidade foi suprida, porque a porta estava aberta, porque ela foi atendida, tá entendendo? Tem pessoas que, aconteceu já uma vez aqui, uma senhora ia se matar, ela foi não sei onde comprar veneno para rato, estava voltando para casa, estava infeliz com um monte de coisa, nunca tinha entrado aqui. Naquele dia ela sentiu uma força, assim, palavra dela, trazendo ela para dentro. E aí eu não me lembro se era o pastor Rodrigo que estava atendendo aqui, ou o Zé Carlos, eu não me lembro. Mas na época, ela entrou aqui, e você pode fazer uma oração para mim e tudo. Aí antes de fazer a oração, conversaram com a pessoa, e ela falou, fez oração forte para libertação, e ela falou no final assim, olha, ela mostrou, né, para eles aí, aqui está uma sacola de veneno de rato. Sabe o que eu ia fazer com isso? Eu ia me matar. Eu ia chegar em casa e comer isso aqui. Na minha cabeça estava isso. Mas agora eu estou vendo que a loucura que eu ia fazer. Porque foi liberta, né? Por que a mulher pôde entrar aqui, ser liberta, não se matar? Porque a porta estava aberta. As pessoas vêm com depressão, as pessoas vêm com um monte de problema. Às vezes a pessoa não tem com quem conversar em casa. Ninguém quer escutar. A pessoa vem aqui, estamos à disposição aqui, a gente escuta a pessoa, como se fosse psicólogo. A gente não é psicólogo, tá? Mas a gente ouve a pessoa. E às vezes a pessoa, só de desabafar um pouco, ela se sente melhor. Ia fazer uma loucura, já não vai fazer mais. Mas verdadeiramente mesmo, o necessitado é aquele que está dependente de Jesus, precisa de Jesus. Agora, se uma pessoa vem e aceita Jesus, foi salva. Por que ela foi salva? Porque ela aceitou Jesus. Por que aceitou Jesus? Porque a porta estava aberta. Por que a porta estava aberta? Porque você trabalhou e deu o seu dízimo na casa do Senhor. Você está entendendo onde o teu dízimo vai parar? Por isso que ele fala, cada um trabalhe com as próprias mãos, para que possa acudir ao necessitado. Quando o evangelho é pregado, quando a gente sai de porta em porta, levando lá o folhetinho da igreja, inclusive tem um folhetinho novo, que é esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é acudir ao necessitado. Tem pessoas que leem, tem pessoas que leem esse folheto aqui, e aqui tem um apelo para a pessoa aceitar Jesus. Pode até ser por isso aqui, como aconteceu várias vezes aqui na igreja, na nossa igreja do Jardim, lá no Jardim Brasil. A pessoa leu um folheto, achou o folheto na rua, pisado, que ninguém quis. A pessoa que pegou isso aqui desprezou, passou o carro por cima, aquela marca de pneu. Chega um lá, pegou, leu e aceitou Jesus pelo folheto. Isso aqui é acudir ao necessitado. Mas por que pôde ser impresso? Porque isso aqui não sai de graça, viu, gente? Isso aqui custa 17 centavos cada um, desse tamaninho aqui. Tá? É pago isso aqui, nada de graça. Mas porque aquele que trabalhou com as próprias mãos e devolveu para o Senhor o que é dele, pôde possibilitar a gente de imprimir isso aqui. Está entendendo? Por isso que o diabo não quer que você dizime, porque ele não quer que mais pessoas se convertam, ele não quer que mais pessoas conheçam Jesus. Só que quando você não devolve para Deus, o devorador entra. Você está dando lugar para o diabo. Por isso que ele fala, o que furtava, não furte mais. Então você não dizimava, para com isso. Claro que eu jamais vou te obrigar. Não posso te obrigar a dizimar. Não é minha função fazer, nem é de Deus. Se não é de Deus, muito menos a minha. Agora, dar lugar para o diabo é você que decide. Então, eu já vi muita gente, por ter dado lugar ao diabo, pagar um preço muito alto.
É o que a gente sempre fala em várias situações. Tem pessoas que não dizimam para Deus, mas dizimam para o diabo. Não dizima, às vezes, R$150 de dízimo, gasta 300 na oficina, 500, não tem problema. Os mecânicos têm que ganhar também, né? Na manutenção, não tem problema nenhum, né? Não é com relação a isso que eu estou falando, né? Às vezes a pessoa não dizima R$200 na igreja, mas gasta R$1.000 na farmácia, no exame médico, aquela coisa toda, que geralmente o diabo vem para tirar muito mais do que você teria dizimado. Agora, e se tivesse dizimado? Será que Deus não poderia proteger você? Claro que sim, porque Ele diz que Ele repreende o devorador. Claro que é uma decisão pessoal sua, ninguém tem que se meter, é você e Deus. Então, pensa nessas coisas, raciocina sobre essas coisas aí, tá? Para que você possa, não somente não dar lugar ao diabo para não ser destruído ou para não ser prejudicado, vamos colocar assim, mas principalmente para que Deus possa agir na sua vida. Porque quando nós andamos errado, nós impedimos Deus de nos abençoar como Ele gostaria. Ele abençoa até um certo ponto, mas de um certo ponto para frente Ele não consegue nos abençoar mais. Por quê? Porque o pecado separa a gente dele. Por isso que essa carta foi escrita para aquela igreja, para que aquela igreja aprendesse o jeito certo de agir, de viver, para que eles pudessem experimentar o melhor dessa vida, que é o que Deus queria fazer com eles e quer fazer com cada um de nós aqui. Só que essas atitudes são pertinentes a gente, né? É você que tem que ver se você vai agir assim ou se você não vai. Sou eu que tenho que ver o meu comportamento, né? Se eu vou agir assim ou não. Agora, eu sei como Deus tem me abençoado, eu sei como Deus tem cuidado, sabe? E quando a gente, às vezes o diabo, ele vai tentar, né, fazer a gente não obedecer a Deus. Só que eu aprendi isso desde a minha conversão. Quando o diabo vem querer fazer a gente duvidar da palavra para não fazer o que está escrito, tem problema. Aí o que a gente faz? Na hora, começou a vir dúvida, está repreendido em nome de Jesus. Diabo mentiroso, você é mentiroso, mas a palavra de Deus ela é verdade. Vou andar na palavra e vou receber o melhor de Deus. Amém, pessoal? Bom, você vai orar agora e Deus vai te confirmar. Se for outro problema, né, você pode também usar a tua autoridade em Cristo aí para que todo mal caia por terra, tá bom? Feche os seus olhos então. Meu Pai Celeste amado, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por novamente poder estar em Tua presença, invocando o poder do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que aqui se encontra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, haja nessa vida uma libertação, um milagre, que o milagre do Senhor se manifeste nessas vidas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu invoco o Teu poder sobre essas vidas agora, e eu digo em nome de Jesus, todo demônio, toda enfermidade, todo mal que se levanta contra essa vida caia por terra agora. Todo espírito imundo, encosto maldito, em nome do Senhor Jesus te mando agora. O mal que tiver, sai dela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal que atua, que atrapalha essa vida, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade que há, em nome de Jesus, infecção, inflamação, dor, todo mal que tiver, em nome de Jesus eu mando, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade que há, toda dor que houver, todo demônio que causa a enfermidade, a dor, a doença, em nome de Jesus eu repreendo e mando, sai agora. Toda enfermidade que há, em nome de Jesus eu mando, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo encosto que tiver, todo demônio que perturba, em nome de Jesus Cristo eu mando, espírito imundo, pega o que é teu e sai agora. Todo mal que há, toda enfermidade que há, em nome de Jesus de Nazaré, todo mal que há nos rins, em nome de Jesus Cristo eu mando, todo mal que tiver nesses órgãos, em nome de Jesus Cristo, exijo você, espírito da enfermidade, sai do corpo dela agora, toda dor que há, em nome de Jesus eu mando, sai agora, todo mal, toda enfermidade, toda doença, toda dor, caia por terra agora, em nome de Jesus, seja cancelada a enfermidade agora, toda fraqueza no sangue, nos ossos, nos órgãos do corpo, sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal e enfermidade e doença, encosto maldito que tiver, sai agora, em nome de Jesus de Nazaré. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, de magia branca, todo mal que atormenta, seja repreendido agora. Toda enfermidade que há, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toda dor, todo mal na casa, em nome do Senhor Jesus, seja cancelado todo mal, em nome de Jesus de Nazaré.
Nazaré, toda opressão caia por terra agora, toda maldição sai dessas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia branca, magia negra, toda maldição, em nome de Jesus eu mando, sai agora. Toda opressão, toda obra maligna caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal sai agora, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição já quebrada agora, caia por terra. Todo mal, obra do inferno, seja cancelada. E Pai amado e santo, na certeza da tua resposta, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Levanta suas mãos, desculpe, coloca as duas mãos sobre a sua cabeça, como nós fazemos sempre aqui, né? Pronto? Fala assim comigo: olha, Deus e Pai, eu te agradeço pela mão do Senhor sobre a minha vida, me curando e me libertando, me abençoando e me livrando do mal. Da minha parte, eu rejeito a todo demônio, a toda obra maligna de macumbaria, de inveja, de feitiçaria, e a todo espírito imundo que perturba a minha casa ou a minha vida. Eu exijo, vai sair agora, de uma vez por todas, do mal maior ao menor, do mais forte ao mais fraco. Vai sair agora, e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, manda embora, vai. E em nome do Senhor Jesus, sai todo mal e não volte mais. Levanta as mãos ao céu, por favor. Fala assim comigo mais uma vez: Deus e Pai, muito obrigado pela minha vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, pessoal. Olha, o importante é o seguinte: ouviu a palavra, agora pratica. Tentação do diabo para você não cumprir essa palavra vai vir? Sim, vai vir, mas você pode muito bem recusar, tá? Você tem que aprender a dizer não para o diabo. Você diz não para ele toda vez que ele vem para tentar fazer você agir de modo contrário ao que a Bíblia diz. Ele está tentando fazer você perder a sua bênção. Então não caia na conversa imunda dele. Reaja, resista, como você ouviu na palavra de Deus hoje aqui. Amém, pessoal?